Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Ana Celeste Casulo, sou psicóloga, psicanalista. Estou aqui com Roberta Portugal, doutora, professora formada em análise do discurso, para a gente dar continuidade ao nosso podcast sobre a função do escrito em Lacan. Vamos terminar a função do escrito, que corresponde ao seminário 20, mais ainda. Para iniciar, vamos ler hoje a terceira e a quarta parte, para iniciar a questão da parceria desvanecida. A gente vai dar uma retornada para o seminário 19 do Lacan, intitulado O Pior, para a gente poder entender melhor essas questões do significante, significado, a posição do homem, da mulher e daquilo que Lacan formula como a barra ou impossibilidade da relação sexual. Parte 3 agora. Você quer ler, Roberta? Sim, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Obrigada. Olá a todos. A função do escrito, ponto 3. Trata-se de saber o que, no discurso, se produz por efeito da escrita. Como vocês bem sabem, talvez, vocês sabem disso de algum modo se leram o que escrevo. O significante e o significado não é apenas que a linguística os tenha distinguido. Talvez a coisa lhes pareça ser espontânea, mas justamente é por considerar que as coisas são espontâneas que não vemos nada do que, no entanto, temos diante dos olhos no que concerne à escrita. A linguística não só distinguiu um do outro, o significante e o significado. Se há alguma coisa que possa nos introduzir à dimensão da escrita, como tal, é a percebermos de que o significado não tem nada a ver com os ouvidos, mas somente com a leitura do que se ouve de significante. O significado não é aquilo que se ouve. O que se ouve é significante. O significado é efeito do significante. Distingue-se aí algo que não passa de efeito do discurso enquanto tal, quer dizer, de algo que já funciona como um liame. Tomemos as coisas no nível de um escrito que é ele próprio, efeito do discurso, de discurso científico, seja a escrita do S, significante, né, o S maiúsculo, feito para conotar o lugar do significante, e do S minúsculo, como que se conota o lugar do significado. Esta função de lugar só é criada pelo próprio discurso. Cada um em seu lugar. Isso só funciona dentro do discurso. Muito bem, entre os dois S e S, há um barra. É significante barra significado. Parece não ser nada vocês escreverem uma barra para explicar. Esta palavra, explicar, tem a maior importância, pois não há meio algum de compreender uma barra, mesmo quando ela se reserva a significar a negação. É muito difícil compreender o que quer dizer isto, a negação. Se olhamos um pouco mais de perto, percebemos, em particular, que há uma variedade muito grande de negações, que são absolutamente impossíveis de reunir no mesmo conceito. A negação da existência, por exemplo, não é de modo algum a mesma coisa que a negação da totalidade. Há uma coisa que é ainda mais certa: acrescentar a barra à anotação S maiúsculo e S minúsculo já é algo de supérfluo, se não fútil, na medida em que o que ela faz valer já está marcado pela distância da escrita. A barra, como tudo que é da escrita, só tem suporte nisto. O escrito não é algo para ser compreendido.
É mesmo por isso que vocês não são forçados a compreender os meus. Se vocês não os compreendem, tanto melhor, isto lhes dará justamente a oportunidade para explicá-los. A barra é a mesma coisa. A barra é precisamente o ponto onde, em qualquer uso da língua, se dá a oportunidade de que se produza o escrito. Se em Sou Si, mesmo S maiúsculo está acima de S minúsculo, sobre a barra, ou seja, significado sobre significado, é porque nada dos efeitos do inconsciente tem suporte senão graças a essa barra. Foi o que eles pude demonstrar em A Instância da Letra, que faz parte dos meus escritos, de maneira que se escreve nada mais. Se não houvesse essa barra com efeito, nada poderia ser explicado, da linguagem pela linguística. Se não houvesse essa barra acima da qual há significante passando, vocês não poderiam ver que há injeção de significante no significado. Se não houvesse discurso analítico, vocês continuariam a falar como papagaios, a cantar o discurso corrente, a fazer girar o disco. Esse disco que gira porque não há relação sexual. Isto é uma fórmula que só se pode articular graças a toda a construção do discurso analítico, e que há muito tempo eu lhes ladainho. Mas, por lhes ladainhar, ainda tenho que explicá-las. Ela só tem suporte na escrita, no que a relação sexual não se pode escrever. Tudo que é escrito parte do fato de que será para sempre impossível escrever como tal a relação sexual. É daí que há um certo efeito de discurso que se chama escrita. Podemos, a rigor, escrever X, R, Y e dizer que X é homem, Y é a mulher e R é a relação sexual. Por que não? Só que é uma besteira, porque o que se suporta sobre a função do significante de homem e de mulher são apenas significantes absolutamente ligados ao uso discorrente da linguagem. Se há um discurso que lhes demonstre isto, é mesmo um discurso analítico, ao pôr em jogo o seguinte, que a mulher não será jamais tomada senão quad matrem. A mulher só entra em função na relação sexual enquanto mãe. Aí estão verdades maciças, mas que não nos levarão mais adiante. Graças a quê? Graças à escrita. Ela não fará objeção a esta primeira aproximação, pois é assim que ela mostrará ser uma suplência desse não todo, sobre o qual repousa o gozo da mulher. Para esse gozo que ela é, não toda, quer dizer, que a faz em algum lugar ausente de si mesma, ausente enquanto sujeito, ela encontrará como ruia esse A que será seu filho. Do lado do X, quer dizer, do que seria o homem se a relação sexual pudesse escrever-se de maneira sustentável, sustentável no discurso. O homem não é mais que um significante, porque onde ele entra em jogo como significante, ele só entra quo quadrationem, quer dizer, enquanto tendo relação com o gozo fálico. De sorte que foi a partir do momento que o discurso analítico, abordou esta questão seriamente e colocou a condição da escrita é que ela se sustente por um discurso, que tudo escapa e que a relação sexual vocês não poderão jamais escrevê-la. Escrevê-la como um verdadeiro escrito, enquanto aquele que, da linguagem, se condiciona por um discurso. Bem, eu vou fazer um resumozinho, né, dessa parte. E aí vocês podem depois ficar livres para colocar alguma coisa que deseja colocar, que compreendeu, que concordou ou que não concordou, ok?
A gente está aqui para produzir ciência. A gente está encarando esse seminário como uma forma de produzir, né, e dar continuidade a todo o trabalho de Freud, Lacan, Melanie Klein, e produzir uma ciência analítica capaz de dar respostas a, a, ao sofrimento. Lacan, então, faz uma relação nesse texto. Né? Primeiro, sobre significante e imagem, que eu até comecei antes do início da gente iniciar essa leitura, eu até brinquei com o Roberto, a questão do significante e a imagem, que é a questão especular. A imagem é a questão especular, aquilo que eu vejo, né, de como a forma, o olhar, ele pode produzir uma função de significação que necessariamente não é aquilo que quem emite ou quem olha necessariamente está querendo transmitir, mas que nessa relação entre significante e imagem vai haver sempre um mal entendido, certo? Lacan ele também sinaliza, também vai começar a sinalizar que a linguagem é a fonte do mal entendido, uma vez que eu não escuto, uma vez que aquilo que eu escuto não é necessariamente aquilo que o outro falou, né? E aí ele formula ele vai formular um aforismo. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro escuta. Porque nessa relação entre de comunicação, em que você vai ter um encadeamento de significantes e significados, vai entrar em jogo outras dimensões, que são dimensões da ordem do real, do imaginário, e que na contemporaneidade, né, nesse período que chamam contemporaneidade, que eu não vou nomear e outros marxistas vão nomear de tempo histórico, do sociometabolismo da barbárie, você tem um afrouxamento do simbólico. Então, você fica entre uma linha entre o real e o imaginário. Então, o imaginário ele será o responsável por dar sentido à cadeia de significação, a questão do olhar. Isto porque, com a derrocata do nome do pai, que amarrava todos os eixos, imaginário, real, a linguagem ela vai se aproximando de uma esquizofrenia. Sem o nó borromeano, que é essa solução de compromisso, e aí cada um vai fazer um a um, embora Lacan ele vá recorrer ao mandarim, e já que a gente não produz aqueles caracteres chineses, ele vai buscar na matemática uma forma de amarrar esses eixos para evitar a problemática do mal-entendido, né? Que é aquilo que vai dar o contorno simbólico à linguagem. O imaginário ele tem a tendência a reduzir tudo ao ao tudo ou nada, eu ou você, o que torna sempre o outro minúsculo, que é o igual, um adversário capaz de destruir. E o grande outro, né? O meu perseguidor, aquele que eu atribuo às figuras maternas, paternas, etc. e tal, o Estado como perseguidor. A gente vê muito isso na política brasileira, o Estado mau, né? O Estado neoliberal, e ele assume, o Estado neoliberal, ele assume esse lugar do perseguidor, né? Ele é o Estado que produz a paranoia. Também é um dos nomes do pai. Né? Então, você vai ter a ideologia da fragmentação neoliberal, ela vai saber muito bem se utilizar dessas produções significantes entre a imagem e a palavra, para aniquilar a unidade entre as pessoas, que é o laço social. O laço que se estabelece enquanto ontologia social, que é através do trabalho. Ele retira toda a identidade desses sujeitos
e devolve um fragmento, um resto de gozo em que o sujeito é reduzido a uma particularidade. Por isso que ele vai se sentir fragilizado, isolado, fóbico e, por vezes, paranoico. Não é à toa que a fragmentação do laço nos países sob domínio imperialista encontra-se sempre dificultando as parcerias amorosas, porque o sujeito ele está fragmentado e ele não consegue encontrar no outro uma parceria. O outro ele sempre está nesse lugar, né, do adversário. Então, o que é que Lacan propõe diante de uma situação dessa? Que a escrita é, portanto, uma forma de tentar contornar simbolicamente aquilo que se perdeu pela inserção, né, dessa hegemonia neoliberal através do discurso social. É interessante porque ele vai se inspirar, vocês vão ver aqui no próximo capítulo, que a gente vai ler sobre a parceria desvanecida, que ele vai usar os caracteres chineses, né? Porque o interessante, o que chamou a atenção, o que fez com que Lacan se voltasse para estudar o chinês, é porque é uma linguagem, os caracteres chineses, que embora você tenha uns 56 dialetos falando numa mesma cidade, eles colocam o mandarim lá como legenda, aquele mandarim ele funciona como uma sustentação simbólica, um signo, né? Então, ele interrompe qualquer tipo de mal-entendido, porque ele tem uma relação direta entre o significante e o significado. É a metalinguística de Saussure no seu sentido mais pleno. Né? Tem um livro muito interessante, que é Lacan Chinês, quem puder adquirir esse livro, eu li as primeiras páginas, que é de um professor da UFAL, que ele vai explicar sobre essa questão, né? Agora, tem uma outra questão em que Lacan ele oculta com toda essa conversa, porque ele tenta dar uma solução, porque vejam, não se esqueça que nesse capítulo ele tenta formular e tratar toda a loucura, né, desse sociometabolismo da barbárie através da linguagem. E ele acredita, né, a tese dele é que que isso vai se dar através da sustentação de estruturas discursivas, né? Só que ele despreza a questão do ser social. Por exemplo, o ser social hoje ele se encontra degradado pelo sociometabolismo da barbárie, né? Então, hoje a gente tem um outro problema, que Lacan ele vislumbra na década de 70, porque você tem todo o movimento contra-revolucionário, né? Um movimento reacionário contra os ideais da Revolução Francesa, né? E que trazia como é, como protesto a questão das particularidades. As pessoas queriam ser reconhecidas em sua particularidade. Elas queriam se distinguir da totalidade, porque elas se sentiam parte de uma totalidade em que era impossível distinguir sua própria singularidade, o que é um engodo também. Por quê? Porque você tem a totalidade, mas a totalidade ela é composta de quê? De uma pluralidade. São várias singularidades que compõem. É como um livro. Né? O que é a totalidade? A gente precisa retornar um pouco àquela leitura do Parmênides, né? Que é o uno. Né? O uno é aquilo que é um, mas ao mesmo tempo é múltiplo. Ele traz todas as particularidades, todas as singularidades,
Só que essas singularidades, essas particularidades, dentro dessa totalidade, elas estão amarradas a partir do laço social. Aí, Lacan, mais uma vez, ele vai falar do liame do discurso. Aí, o que é que ele quer dizer com isso? Esse liame, ele se refere a discursos que estruturam a interação social e a constituição de uma subjetividade, mostrando que a linguagem ela é fundamental para a constituição do sujeito e das suas relações, que é o que foi quebrado, né, pelo neoliberalismo. Ele quebra o sujeito pela linguagem. Parece que, nesse sentido, Lacan, ele meio que está sentindo o clima da época, ele é um homem da época, e aí ele começa desesperadamente a tentar encontrar uma solução para isso. Aí por isso que ele vai estudar chinês. Contudo, as relações sociais, elas são determinadas pelo sociometabolismo, que no nosso caso é de um capitalismo que está decadente, né? De um capitalismo que já virou um zumbi, né? Você tem várias denominações para isso, né? Capitalismo zumbi, capitalismo em fase final, capitalismo selvagem, barbárie social, etc. e tal. Quando Lacan fala nessa concepção do mundo, ele está se referindo na ideologia, mas ele comete um erro, porque ele vai ridicularizar a importância da concepção de um mundo. Ele separa a concepção do mundo como um estabelecimento lá social. E aí, a pós-modernidade ela entra numa loucura. Cada um tem sua concepção de mundo. Então, a gente entra num espaço meio que esquizoide, né? O outro é sempre o nosso inimigo. Ele vai e reduz o marxismo a uma filosofia evangélica, né? Que eu até já coloquei. Ele subtrai o método e reduz a um evangelho qualquer, mas essa reação do Lacan tem a ver com os expurgos, né, do stalinismo que estavam sendo divulgados na época. E aí ele pretende, né, substituir o materialismo histórico pela psicanálise, com uma nova concepção. E aí ele vai tentar formular um novo método. Só que ele esquece uma coisa, ele nega o ser social. Ele coloca o ser social unicamente como estrutura de um discurso. E os discursos a gente sabe que são ideológicos. E a ideologia, como está lá na ideologia alemã, é a consciência invertida do mundo. Né? É uma verdade contada não toda. E aí ele entra nessa, quando ele diz não existe a verdade, eu vou falar a verdade, mas sempre a verdade não toda, etc. e tal. Né? Então ele vai fazer um movimento, ele fica lá e cá, ele fica confuso, talvez talvez pelas companhias, né? Porque ele começa a andar muito com Heidegger, muito com os pós-modernos, e também a gente pode pensar que ele tenta achar uma solução para aquilo que ele estava vendo. Né? Ele tem um texto que é o triunfo da religião, que ele vai dizer que no futuro tudo se torna religião, e ele tenta dar uma segurada nisso. Ele tenta criar uma linguagem, né, que faça uma função de amarração, né? Como a gente não tem o mandarim, mas ele vai para o recurso matemático, né? A gente percebe também que os estudos, né, a burguesia, ela se aproveita dessa ferramenta poderosa que é a psicanálise, né, para conseguir se utilizar desses ensinamentos para manipular grande parte da sociedade. A gente vê naquele documentário muito bom que eu recomendo, O Século do Ego, e de modo que a ideologia hegemônica, na atualidade, no sociometabolismo da barbárie, assume um lugar de manipulação.
uma vez que o que se tem é o predomínio do imaginário sobre a escuta do outro. O outro já não, o outro igual você não escuta mais, é o imaginário. Né? Fulano me olhou assim, ele deve estar pensando isso e isso de mim. Às vezes não. Às vezes o sujeito está pensando. Estava contando uma história, a Roberta, a gente se divertiu, né? Eu, pelo menos, me diverti bastante contando. A questão do olhar, do que eu estava pensando e o que eu percebi que a moça pensou a partir, né, do olhar que eu fiz. Só que na minha cabeça era outra coisa. E pela forma e assim pela compreensão e pelo tempo que eu tenho como psicanalista e como analisanda, né, eu percebi o que é o do que ela entendeu, né? Mas eu entendi do ponto de vista pela minha formação, né? E aí o que é que acontece? Quando você tem o predomínio das imagens nas redes sociais, principalmente o Instagram, que dali é o diabo, vai se jogando muitas imagens e vai se estabelecendo sempre, né, um laço esquizoide entre as pessoas. Aí, veja só, o que é que Lacan ele vai compreender como esse laço esquizoide, né? Ele não coloca aqui no texto diretamente, mas ele vai deixar claro quando ele vai falar sobre a barra. Eu ainda estou pensando na barra, entre significante e significado, né? Em que é agravado pelo uso das redes sociais, pelos smartphones, não apenas para como uma consolidação da ideologia do capital, né? Então, assim, esse laço esquizofrênico, ele tem uma característica. Por quê? Porque ele a principal característica é a exterioridade em relação ao próprio laço social. Ele fica exterior. Em outras palavras, o esquizofrênico ele não vai se inserir em estruturas simbólicas que organizam a vida social para a maioria das pessoas. Ele se inscreve e se descreve como uma relação diferente do simbólico, em que você não vai ter mais a conexão que amarre simbolicamente. Então, você vai ter o real e o imaginário. O sujeito que é esquizofrênico, que são os laços que estão sendo produzidos por esse excesso de imaginário que está comprometendo as relações entre os sexos, né? É o tu, né? Nós não estabelecemos laços, nós somos um contra o outro, né? Ele é a antítese do próprio laço. Lacan, ao discutir a esquizofrenia, né, ele vai enfatizar que os esquizofrênicos têm uma relação diferente, tanto quanto a linguagem, quanto o simbólico. Né? Lacan ele estuda a esquizofrenia. Freud ele estava na neurose, Lacan sinaliza para a esquizofrenia. A nova psicanálise que você vai ter, Miller, Lebrun, Robert Dufour, né? Eles vão sinalizar que a gente vive no tempo da perversão comum, mas isso é uma outra história. Então, Lacan, ainda nesses seminários, eles falam sobre a palavra como coisa e a linguagem como órgão. Então, na psicose, a palavra ela é incapaz de matar a coisa. Né? Isso porque o sujeito ele vai interpretar aquela mensagem na sua literalidade. Ele não tem uma literalidade que é uma literalidade baseada no próprio imaginário e no real. Né? A palavra, então, ela começa a ser percebida como um objeto físico. Olha a mistura aí da palavra com gozo. Por isso que eu dei aquele exemplo. O paciente que a gente tem no CAPS, em que
para ele transbordava literalmente as palavras com um copo cheio de água que representava o gozo dele. Ele fazia isso no real, né? E aí ele literalmente, olha a conotação sexual também, ele deixava todo mundo molhado, porque ele derrubava aquele copo de gozo, né? Transbordante em todas as pessoas, pedindo desesperadamente para não morrer. Né? E o que seria esse morrer? Se morrer é não ser engolido pela mãe, não ser, né? Porque a mãe, ela o desejo da mãe é isso que é insuportável, né? Quando se falta o pai, que é o simbólico, que encaminha o sujeito para esse lugar do desejo, você vai ter o excesso de gozo, né? Você vai ter a problemática da maternidade. E a problemática da maternidade, segundo André Vieira e Romildo, com um congresso que teve sobre as mães lacanianas, a maternidade ela fica sempre entre os cuidados e o devorar da criança. E isso se confunde, né? Por isso que é necessário que o pai entre na relação para que o sujeito, aquela criança, ela possa um dia chegar e dizer: eu sou eu, né? Se subjetivizar da forma dela, porque se deixar tudo tudo para que a mãe organize, aquele sujeito ele não vai nascer por causa das questões da feminilidade. Alguém? Perguntas? Eziel entrou, não sei se ele quer colocar alguma coisa ou se ele quer continuar a leitura. Bom, eu estou meio perdido na leitura, mas eu fiquei mais curioso para entender, assim, esse sentido, né, do simbólico, enquanto, digamos, um simbólico que também se constitui, nesse sentido, a partir do que é entendido também na relação do complexo, em relação com o complexo de Édipo, né, como essa relação com o pai, né, como que é esse desenvolvimento nessa relação, porque o pai, ele não é necessariamente, digamos, o pai biológico, né, ele é esse outro, né, que está no discurso, que está, digamos assim, na forma de organização do social, do ordenamento social, né? Como que é essa constituição nesse sentido, né? Ainda trazendo mais para a questão do processo de castração, nessa relação do simbólico com a mãe, qual que é essa função dessa figura do pai, e como que o que pode ter, por exemplo, de diferença, né, desse desenvolvimento simbólico, dessa figura do pai, por exemplo, na época que o Freud pensou o complexo de Édipo, para a época que o Lacan elaborou isso, ou para a época mais contemporânea? Quando Freud ele elabora a questão do complexo de Édipo, ele coloca o pai de uma forma muito simples. Eu até mandei para vocês assim, né, para como uma brincadeira, mas que o Freud ele vai pensar, né, na origem da lei, na origem de uma lei mítica que está presente no texto Totem e Tabu, em que o pai ele é necessário, mas ele só é necessário a partir do assassinato. Por quê? Porque ele está pensando no processo de hominização. Por exemplo, é a história do se tornar homem, de se humanizar. A diferença, né, daquilo que demarca a horda primitiva, que ele vai criar um mito,
em Totem e Tabu. É um texto que eu recomendo para todo mundo ler, para entender como Freud compreendia a função paterna. Mas para Freud, o pai já é um pai morto, ele é assassinado, né? E é justamente porque ele foi morto em que ele deixa a marca de uma lei. Ele prolonga essa lei, ele promulga essa lei, que é o simbólico. Né? Por quê? Porque os filhos vão lá, matam o pai, devoram o pai, que é o banquete totêmico, que eu acho muito interessante essa imagem. Eles devoram o pai e, em homenagem a esse pai, eles formulam uma lei, que é a proibição do incesto, a proibição do assassinato, a proibição do canibalismo, como se eles tivessem introjetado, porque era assim, era o pai da horda, era o pai gozador, era o pai que não tinha leis. Então foi necessário matar esse pai para que a lei fosse estabelecida. Já Lacan, nesse texto, né, sobre o Marcos André Vieira e o Romildo Rego Barros, eles teve um seminário na Escola de Psicanálise, que eles, isso em 2011, que eles intitularam as Mães Lacanianas, né? Então, assim, para eles, essas mães lacanianas se situam em contraponto ao pai, eventualmente fora de uma função paterna e eventualmente funcionando num outro sistema de constituição da subjetividade, que não no sistema paterno, mas num sistema anterior, prévio, né? Ao invés de ser pré-edípicas, essas mães lacanianas, elas são paraedípicas, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que elas correm num sistema por fora, externo, em que elas estabelecem a perversão, certo? A perversão. Não, e aí a gente precisa parar de pensar assim, né? Na perversão como sendo algo do mal ou do bem, mas numa nova versão do pai. Então, você vai ter modificações, por exemplo, nos tipos de mãe que você tinha, as mães do objeto A, que é a mãe do pequeno Hans, a mãe do respeito, a mãe crocodilo, que é a mãe do esquizofrênico, da mulher devastada, e a mãe de criação, né? Você vai ter outras formulações em que essas mulheres elas vão oferecer uma outra versão paterna, uma pai-versão, né? E essa pai-versão ela vai estar baseada nessa relação entre o homem e mulher, que nada mais é do que significantes. É tanto que Lacan ele troca. O Y é mulher e o X é o homem. Que a gente não diz cromossomo X, mulher, cromossomo Y, homem. Ele vai dizer assim, pouco importa se é X ou é Y, isso é apenas efeito de discurso. Né? Então, ele inverte a coisa, porque para ele não existe biológico que determine homem e mulher, mas homem e mulher, ele nada mais é do que efeitos de discurso sobre o corpo. Né? E essa nova relação entre o homem e mulher, né, em que a mulher ela passa a amar de forma erotomaníaca, e aí eu recomendo até aquele filme. Lacan estudou, né? Lacan ele inicia sua carreira como ele era um psiquiatra forense, ele estudava esses crimes. O pessoal que agora chama stalkear. Gente, isso aí é palavra da moda. Erotomania. Essa é a palavra que está na tese de 1932 sobre o caso Aimé, né? Um caso de uma trabalhadora dos Correios que ela tem um surto porque ela começa a escrever um monte de carta, a perseguir um monte de príncipe, de homem famoso, etc. e tal, porque ela delirava de que ela era amada por esses homens, até o ponto ela
tentar matar uma atriz famosa, né? E aí Lacan ele vai colocar que a mulher ela sempre ama de uma outra forma, que seria essa forma erotomaníaca. E o homem não. Ele vai amar através desse fetichismo, certo? É o feitiço que ele vai ter. No lugar desse vazio que aponta a vagina feminina, que não tem fundo, que o pênis não consegue tocar no fundo, ele cria o feitiço, né? E ele vai gozar exatamente pela repetição disso que não tem fundo, disso que não se completa. E as crianças, elas vão se estabelecer a partir de um outro lugar nessas relações, em que a mulher ela ama de forma erotomaníaca e que o homem ele ama através do feitiço. Então a gente tem uma transformação radical, né, sobre a concepção de família. Se não tiver pergunta, a gente continua a leitura. Esse é o que seguia a leitura? Qual que é a página? Página 26 do PDF. Página 26, parágrafo? PDF é a página 26 do livro, é a página 50. É o número 4, ponto 4. Ah, é porque eu tô com o PDF do livro, na verdade. Então é a página 50, né? 4, tá bom. A letra, radicalmente, é efeito do discurso. O que há de bom, não é? No que lhes conto é que é sempre a mesma coisa. Não que eu me repita, não é esta a questão. É que o que eu digo anteriormente ganha sentido depois. A primeira vez, pelo que me lembro, que falei da letra, deve haver bem uns 15 anos. Em alguma parte de Saint-Anne, notei este fato, que todo mundo conhece quando lê um pouco, o que não acontece a todo mundo, que um chamado Sir Flander Petrie acreditou mostrar que as letras do alfabeto fenício se achavam bem mais antes do que da Fenícia, sob as pequenas cerâmicas egípcias, onde elas serviam de marcas de fábrica. Isso quer dizer que foi do mercado, que é tipicamente um efeito de discurso, que a letra veio. Primeiro, antes de quem quer que seja ter sonhado usar a letra para fazer o quê? Algo que não tem nada a ver com a conotação do significante, mas que a elabora e a aperfeiçoa. Teríamos que tomar as coisas no nível da história de cada língua. É claro que essa letra, que nos, que nos enlouquece tanto, que a chamamos Deus sabe por quê, com um nome diferente, caractere, a letra chinesa, nominalmente, saiu do discurso chinês muito antigo, de maneira completamente diferente de como aparecem em nossas letras. Por saírem do discurso analítico, as letras que aqui tiro têm valor diferente das que podem sair da teoria dos conjuntos. O uso que fazemos delas difere, e, no entanto, isto é, o que importa, não deixa de haver certa relação de convergência. Não importa qual efeito do discurso tem isso de bom, que ele é feito da letra. Tudo isso é só um começo do que terei oportunidade de desenvolver, distinguindo o uso da letra na álgebra e o uso da letra na teoria dos conjuntos. Por ora, quero simplesmente fazê-los notar isto, que o mundo está em decomposição, graças a Deus. O mundo que vemos, que ele não mais se aguenta,
pois, mesmo no discurso científico, é claro que não há mais o mínimo mundo. A partir do momento em que vocês podem ajuntar aos átomos um troço que se chama quark, e que ali o verdadeiro fio do discurso científico, vocês têm de qualquer modo que se dar conta de que se trata de outra coisa que não o mundo. É preciso que vocês se ponham mesmo a ler um pouco os autores. Não direi do tempo de vocês, não lhes direi que leiam Philippe Soler, que é ilegível, como eu, aliás. Mas vocês podem ler Joyce, por exemplo. Ali vocês verão como a linguagem se aperfeiçoa quando se trata de jogar com a escrita. Joyce, acho mesmo não seja legível. Não é certamente traduzível em chinês. O que é que se passa em Joyce? O significante vem rechear o significado. É pelo fato de os significantes se embutirem, se comporem, se engavetarem, leiam Finnegan's Wake, se produz algo que, como significado, pode parecer enigmático, mas que é ao mesmo tempo o que há de mais próximo daquilo que nós analistas, graças ao discurso analíticos, temos de ler, o lapso. É a título de lapso que aquilo significa alguma coisa, quer dizer, que aquilo pode ser lido de uma infinidade de maneiras diferentes, mas é precisamente por isso que aquilo se lê mal, ou que se lê de través, ou que não se lê. Mas essa dimensão do ler-se não é ela suficiente para mostrar que estamos no registro do discurso analítico? O de que se trata no discurso analítico é sempre isto, ao que se enuncia de significante. Vocês dão sempre uma leitura a outra que não o que ele significa. Para me fazer compreender, vou tomar como referência o que vocês leem, o grande livro do mundo. Vejam o voo de uma abelha. Ele vai de flor em flor, ela coleta. O que vocês aprendem é que ela vai transportar na ponta de suas patas o pólen de uma flor para o pistilo de outra flor. Isto é o que vocês leem no voo da abelha. No voo de um pássaro que voa abaixo, vocês chamam isto um voo, mas na realidade é um grupo. Num certo nível, vocês leem que vai haver tempestade. Mas será que eles leem? Será que a abelha lê que ela serve à preocupação das plantas fanerógamas? Será que o pássaro lê o augúrio Reprodução das plantas. Uhum. Será que o pássaro lê o augúrio da fortuna, como diziam antigamente, quer dizer, da tempestade? É aí que está toda a questão. Antes de mais nada, não está excluído que a andorinha leia a tempestade, mas também não se está certo disto. No discurso analítico de vocês, o sujeito do, do inconsciente, vocês supõem que ele sabe ler. E não é outra coisa essa história do inconsciente de vocês. Não só vocês supõem que ele sabe ler, como supõem que ele pode aprender a ler. Só que o que vocês nos ensinam a ler não tem, então, absolutamente nada a ver, em caso algum, com o que vocês possam escrever a respeito. No fim, Alguma questão? Então, eu posso dar um fechamento, né? Então, assim, Lacan, ele está pensando sobre a questão dos efeitos do discurso, sobre a relação do laço social, né? E quando ele fala de Joyce, James Joyce, tem uma coisa muito interessante, porque James Joyce
ele se cura da esquizofrenia dele, vamos dizer assim, segura dos sintomas extraordinários da esquizofrenia e vai se colocando como uma psicose que a gente vai chamar ordinária, porque ele vai conseguindo se estabelecer mais ou menos no laço, pela forma como ele trata, né, as palavras. Ele vai fazer uma investida entre o significado e o significante. Né? O Joyce ele se torna incapaz de ser traduzido para o chinês, segundo Lacan, porque a escrita esquizofrênica de Joyce afirma que não poder, que é impossível ser traduzido pela sua excentricidade doentia do Ocidente. Pois o que Joyce faz para controlar sua loucura pela escrita é fazer com que o significante rechace o significado. Então, se você tem uma escrita em que o significante ele vai rechaçar o significado, ele vai se colocar numa posição de negar a própria escritura, a própria escritura do mandarim. Eu não sei como é hoje, como é que os chineses lidam com isso. Não é que não exista esquizofrênicos na China. Existem até um filme muito bonito que é Certidão de Casamento, e o outro é Tudo ou Nada, que ele vai tratar de casos de histeria, casos de esquizofrenia, etc. e tal. Mas que eles vão ter uma outra ordem que está muito mais próximo à questão da relação das mães, da mãe que devora, etc. e tal, do que isso que Lacan vai trabalhar. Ele vai se manifestar pela linguagem, mas o que vai produzir as esquizofrenias é aquilo que Freud já tinha descoberto, que é a relação entre mãe, filho e pai. Esse romance é de piano. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou a gente já vai em 1 hora, a gente pode dar uma encerrada. Gente, se vocês não concordarem, pode colocar, certo? Se vocês não entenderem uma coisa, pode colocar. Eu estou tentando explicar, mas pode ser que eu não seja didática suficiente para estar explicando. E quem estiver ouvindo depois, se sentir alguma dúvida, escreve lá nos comentários que eu vou tentar responder. Podemos encerrar, então? Assim, até o próximo encontro, então. Roberta? Sim, podemos. Então, ok, gente. Fica aí quem quiser colocar mais alguma coisa. Eu pensei que ia dar para entrar na parceria desvanecida, mas vai ficar próximo domingo, né? Mas a gente já deu uma introdução boa que diz respeito à questão da relação e da questão da comunicação entre os sexos, né? Ele usa a história da abelha, né? Que é um meio de comunicação entre a flor macho e a flor fêmea, para que eles possam reproduzir, né? Existe um mensageiro aí, né? Nessa questão. O que para o homem e para a mulher ele se torna diferente, né? De forma mais complicado, porque assim para Lacan não vai existir, né? A parceria ela sempre desonesta porque não existe relação sexual, sobretudo no sentido da complementariedade perfeita que se busca entre os sexos,
né? Lacan ele fica explorando essa impossibilidade que vai se manifestar nas relações humanas, o desejo, do gozo, são estruturas em torno de uma que gira sempre em torno de algo que falta, né? Ele sugere que essa ausência da relação é sempre compensada por diferentes formas de discursos, estruturas simbólicas que tentam, mas que nunca conseguem, né? E que e a partir dessas formações, né, dessa fragmentação inerente das próprias relações interpessoais, em que o desejo de um sempre colide com o desejo do outro, e isso é muito do nosso tempo histórico, né, que Lacan ele vai pensar a respeito dessas relações, né? Que para ele elas são assimétricas, elas são deformáveis, que ela corre sempre em círculos flexíveis, em que homens e mulheres que não podem ser formuladas, né? Mas que existe uma fórmula entre eles, que é peço que recuses aquilo que te ofereço, né? Que essa parceria em cada sujeito é uma coisa fechada e flexível e que só pode ser sustentada, encadeado umas nas outras. Porque cada parceiro está sendo seguro em suas próprias redes de significações, e essas redes de significações, elas se repelem mutuamente. Peço que recuses aquilo que te ofereço, em que nunca sabe o que realmente o outro deseja, já que ambos sempre desejam coisas diferentes. Está aí a impossibilidade de juntar o amor e o gozo, uma vez que o gozo é da ordem do irrepresentável no corpo, o amor é o significante das palavras, né? Essa é a perfeita definição do amor burguês, em que existirá sempre uma parceria que desvanece, né? E isso me lembra muito a música do Caetano Veloso, que é O Que Queres, né? Que ele vai dizer: onde queres dinheiro, eu sou paixão, onde queres descanso, sou desejo, e onde só sou desejo, queres não, e onde não queres nada, nada falta, que é o peço que recusas aquilo que te ofereço, aquilo que te peço e aquilo que te ofereço. E onde voas alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade e amplidão. Então, essa vai ser a definição, né, dessa nova entrada e dessa nova forma de se representar a relação entre os sexos. Esses sexos que eles não se encontram, né? Mas que eles são possíveis em parcerias eventuais. O homem ele não conquista uma mulher para sempre, mas ele conquista essa mulher sempre, diariamente. É sempre uma nova conquista, como aquele filme, como se fosse a primeira vez. E isso são efeitos das proibições e do puritanismo da sociedade capitalista burguesa sobre as relações entre os sexos. Então, a gente não pode estar romantizando muito isso, porque isso é feito da alienação. Ok? Ficamos hoje por aqui. Alguma pergunta? Ok, até a próxima, então.